Fala galera, estamos começando mais um Clubão Responde, comigo hoje o Tiagão, hein? Vamos falar um pouquinho mais sobre a nova tributação que está prevista para sair sobre as apostas. Então, se você está curioso sobre esse assunto, será que vai ficar inviável para o apostador? Fica com a gente até o final do vídeo, que a gente vai debater e trazer alguns exemplos aqui para vocês. Seja bem-vindo mais uma vez, Tiagão. Bora falar sobre essa tributação para a rapaziada? Fala, Vini, fala toda a galera que acompanha aqui o Clubão Responde. A gente vai trazer exemplos bem legais, assim, práticos, realmente, de como vai funcionar a tributação. Quanto que vai cortar da nossa stake ou do nosso lucro quando a gente for fazer uma aposta na 365 ou na Betfair. Então fica com a gente aí que a gente vai mostrar tudo na tela aí para vocês. Isso aí, vamos para a vinheta e a gente volta mostrando todos esses exemplos para vocês. Bora lá. Olha só, galera, a pergunta que o Juliano mandou para a gente. Com a previsão de tributação de 30% de impostos nas apostas esportivas, ficará inviável apostar? Juliano, obrigado pela sua pergunta, pela sua participação. E eu peço a vocês que estão nos acompanhando aqui, façam igual o Juliano, tá? Tem alguma dúvida, tem alguma sugestão de tema? Manda para a gente aí nos comentários do programa. Vai ser um prazer a gente fazer um programa especialmente aqui com a sua pergunta. E a sua pergunta pode ser a pergunta do resto da rapaziada. Com certeza pode ter a mesma dúvida que você. Tiagão, o que você acha? O que você tem para trazer para a gente falar aqui? Eu vou compartilhar minha tela. Boa. Da 365. E se você quiser trazer alguns exemplos aqui, e eu quero depois, galera, trazer um exemplo. O Tiagão vai trazer um exemplo da Bet365 para vocês, né, Tiagão? E depois a gente vai falar um pouquinho da Betfair também, para a gente ver uma diferença de trading e de aposta. Pode ter uma diferença aqui. Bora lá, Tiagão? Bora lá. Vou explicar primeiro, cara. A gente está se baseando na lei atual que a gente está hoje, né? Não está ainda em vigor, né? Está nesse processo de regulamentação. Então, a gente vai se basear todos esses exemplos na lei atual, mas pode ser que depois mude a lei, depois modifique, mas a gente vai dar exemplos aqui bem práticos de como vai funcionar o imposto. Quanto que a gente vai ter que pagar, na verdade, vai ser já direto na casa de aposta, né? A gente não vai precisar declarar isso, pode ser que mude depois, mas não vai precisar declarar e tudo mais. Já vai ser direto, quando a gente for fazer a aposta, esse valor já vai ser cobrado na casa direto de aposta na mesmo. Fonte. Direto na própria ali. Casa já vai debitar, né, Tiagão? É isso aí. Então, e só para acrescentar um pontinho, Tiagão, rapidinho, da questão da casa que já vai debitar direto, e também tem um ponto da lei, é que é uma previsão ainda, tá, galera? Não tá certo que vai ser isso ainda. É só um texto inicial que tá previsto para acontecer isso. Não quer dizer, coisas podem mudar ainda. Vamos ver, mas vamos lá, Tiagão. Mas a lógica já vai ajudar vocês, talvez, até para depois calcular, caso tenha algum tipo de mudança na lei. Então, a gente está aqui com um exemplo do jogo do São Paulo contra o Inter. São Paulo com uma odd de 1,90. Vamos simular que a gente vai fazer uma aposta no São Paulo e a gente tem uma stake de R$2.000. Porque, assim, o imposto ele vai incidir para apostadores que têm stakes altas. Então, se você tem uma stake de R$100, R$200, R$300, você não precisa se preocupar, porque você não vai passar do valor do imposto de renda, né, da isenção do imposto de renda que o Lula ele vai modificar agora, não sei se até já modificou, que o valor que você está isento de pagar imposto é R$2.112. Isso, né? Isso então, mesmo. Até R$2.112, se você ganhar de lucro, você não precisa pagar o imposto. Então, por exemplo, nesse exemplo que a gente vai mostrar agora na tela, a gente apostou R$2.000 no São Paulo na odd 1,90. Então, vocês estão vendo ali, ó, que os retornos potenciais... Quanto é que está ali, Vini, que eu não consigo enxergar, que está um pouquinho pequeno? 3.818 e 18. Beleza. Qual que é o lucro? Então, a gente vai mostrar agora na tela para vocês qual que é o lucro dessa aposta. A gente apostou R$2.000 no São Paulo, na odd 1,90. O São Paulo venceu a partida, a gente ganhou a aposta, né? A gente vai ter um lucro nessa aposta. Qual que vai ser o lucro dessa aposta, Vini?
O retorno potencial, ele está dando 3.818 e 18, mas a gente sabe que esse aqui é o valor somado com o valor que a gente está apostando, né? Então a gente tem que subtrair aqui os 3.818 e 18, que é o retorno potencial, menos o valor que a gente apostou, os 2.000. Vai dar um retorno aí, um lucro realmente de 1.818 e 18. Isso, então esse valor ele não passa daquele valor que eu falei para vocês aqui, que é o valor isento de pagar o imposto de renda, que é 2.112. Então, nesse caso, você apostou R$2.000 e o São Paulo venceu, você não vai pagar nada, você não vai pagar imposto. Tá? Então, esse é o seu lucro realmente na aposta. Quando que a gente vai ter que pagar o imposto? Quando a gente tiver um lucro maior do que esse valor isento de imposto de renda. Então, se a gente tiver um lucro acima de R$2.112, aí sim a gente vai pagar o imposto, que seria os 30%. Então, agora a gente vai simular essa mesma aposta se a gente tivesse uma stake de R$3.000. Vamos lá, colocar R$3.000. Então, vai ser nos apostadores que têm stakes altas que realmente vão ter que pagar o imposto. Né? Se você tem uma stake baixa, você não vai precisar pagar. Então, R$3.000 de stake, ó, o nosso retorno potencial ele é de R$5.727. Qual que é o lucro dessa aposta que a gente vai ter que pagar, né? É sobre o lucro que a gente vai pagar esses 30% de tributação. Vamos dar uma olhada. Mesma continha, né? 5.727,27 do retorno potencial que mostra ali para a gente tira o valor que a gente está apostando, vai dar um lucro aqui verdadeiro de 2.727,27, né, Thiago? Esse valor passou dos R$2.112, que são isentos de imposto de renda. Então, acima de R$2.112, se você teve um lucro acima desse valor, vai ter que pagar imposto. Então, a gente teve um lucro aqui de 2.727. Então, desse valor aqui, a gente vai ter que pagar o imposto de 30%. É isso, né, Vini? Na verdade, a gente tem que pegar esse valor aqui, esses 2.727,27, subtrair o valor que é a faixa de isenção, que é o quê? 2.112, correto? Correto. Qual que é o valor que está ultrapassando a faixa de isenção da primeira faixa de imposto de renda? É 615,27 sobre o valor que a gente ganhou. Então, resumindo aqui, a gente, se fosse uma stake aqui de 3.000, nessa aposta específica, nessa cotação de 1,90 do São Paulo, apostando 3.000, a gente teria um retorno final sobre essa aposta de 2.727,27. Esse valor, ele está ficando R$ 615,27 acima da primeira faixa da tabela de isenção de imposto de renda. Então, a gente vai ter que pagar os 30% que estão sugeridos no texto atual, vamos ver se isso vai mudar, né, Tiagão? Sim. Os 30% de imposto sobre esse valor acima da faixa de isenção. Então, seria 615,27 seria vezes 30%. Correto? Correto. E daria o quê? De imposto sobre essa operação toda que a gente fez, R$ 184,58, tá? Seria o que aconteceria aqui, né, Tiagão, de imposto para a gente pagar. Lembrando aquilo que o Thiago já falou para vocês. A gente não vai ter que emitir um carnê, alguma coisa, ou lá no final do ano, junto com o nosso imposto de renda, ir lá e pagar o imposto, não. A ideia inicial é o quê? Você fez essa aposta, teve esse valor a mais, a própria casa já vai deduzir esse valor de imposto ali, já vai ficar retido na casa, você vai ficar disponível de saldo para você, só o valor restante ali subtraindo esse valor da tributação que já vai ser descontado automático ali, né, Tiagão? É isso mesmo. Então é sobre o lucro que a gente teve passando da taxa, né, que é isenta, né? Então a taxa isenta é até R$ 2.112. Então esse lucro que passou desses R$ 2.112 é desse valor de lucro que você vai pagar os 30% que a gente fez o exemplo aqui agora, né? Desse que vai pagar, no caso aqui, R$ 184,00 sobre 615 ali, basicamente, né? Que foi o lucro que passou do valor isento no imposto de renda. Exatamente. Então, dessa maneira, né, Tiagão, o que vai acontecer? Não sabemos se vai ser assim mesmo que vai acontecer, quando que vai acontecer. Eu acho que isso aí vai demorar um pouquinho ainda. Se sair, vai ser lá para o ano que vem, na minha humilde opinião, tá? Mas
vai ser prejudicado dessa maneira que o texto está previsto os apostadores que trabalham com stakes altas, né? Claro que vai interferir o valor que você está apostando na odd que você está pegando. Por exemplo, se fosse uma odd de São Paulo aqui maior, o valor de stake seu teria que ser menor, porque o valor de retorno seria maior em cima da odd. Tudo isso interfere. Se você tem uma stake baixa e você apostou numa odd alta ou pegou uma múltipla e passou desse valor ali, né? O seu lucro passou dos R$ 2.112, se você tiver um lucro acima disso, já vai pagar imposto mesmo com uma stake baixa, né? Porque você acertou uma odd alta também, né? Exatamente. Agora, tem um detalhe aqui que é preciso a gente dizer também, né? Eu quero mostrar para vocês ali também um exemplo na Exchange, que ainda tem coisas ali que o texto não cobre, mas antes da gente ir para esse detalhe, tem uma coisa aqui que eu preciso dizer também, né? Dependendo da stake que você trabalhar e for tributado, cara, dessa maneira, ocorrendo a tributação, tem determinadas estratégias, determinadas apostas que vai ficar menos impossível ganhar dinheiro a longo prazo. Então vai ter que tomar muito cuidado com isso. Para quem gosta de mercado recreativo, brincar, tá tudo bem, tá tudo certo, não vai interferir para ninguém. Agora, quem leva aqui para um lado mais profissional, aí nessa parte, quem for tributado dessa maneira em 30% e trabalha com stakes mais altas, aí vai ficar complicado. Porque isso é como se você estivesse pegando uma odd menor do valor que você está pegando atual e aquilo vai mexer totalmente no preço a longo prazo da sua aposta. Isso é um assunto para até de uma live, né, Thiago? Não é, né? Sim. Nem de Clubão se você tem stakes muito longo. altas e você, por exemplo, trabalha com odds baixas, cara, você vai pagar um imposto, uma odd, por exemplo, que supostamente você fez uma entrada lá numa odd 1,30 e você tem uma stake alta, talvez essa odd 1,30 vai ser uma odd 1,15 ou até menos do que isso, porque você vai ter que pagar um imposto proporcional ao valor da sua stake, né, ao lucro que você está tendo naquela entrada. Então é isso que o Vini falou, pode ser inviável em algumas situações, né? Até na própria situação da múltipla que você trouxe também, que você está multiplicando ali, enfim, pode ficar bem inviável. Mas isso aí seria outro assunto para outra live, tá? Deixa eu trazer aqui também, Thiago, um exemplo para a galera de uma das coisas que para quem faz trading, aqui eu estou no mercado de exchange da Betfair, tá? Peguei o mesmo jogo, São Paulo e Internacional. O trade, ele tem um detalhe, galera, que o texto da regulamentação ainda não cobre. É complicado. Né? A gente que faz trading, a gente abre e fecha a posição. Para a casa de aposta, é como se fosse duas apostas. Deixa eu trazer um exemplo aqui para você. Vamos supor que o São Paulo começa bem essa partida aqui, amassando o Internacional. Eu estou lá fazendo um tradezinho nesse jogo. Eu vou pegar aqui um back São Paulo na odd de 1,96. Beleza, Thiagão? Vamos colocar aqui a mesma stake, né, que a gente simulou lá. Só que aí o que acontece, cara? São Paulo tá bem e tal, eu entrei back São Paulo foi lá, marcou um gol. Na minha estratégia, eu fecho essa posição depois que ele marca o gol e já pego o lucro dessa valorização da odd de São Paulo. Como que eu fecho essa posição aqui? Eu fecho essa posição fazendo um lei São Paulo agora, tá? Vejam o que é, fazendo back eu tinha um retorno potencial de 2.880 e um possível prejuízo de 3.000, que é o valor da stake que a gente colocou aqui, se desse Internacional empate. Só que o São Paulo fez o gol, eu vou fechar minha posição, vou garantir esse lucro. Então, faço um lei contra o São Paulo, tá? Vamos supor que essa odd do São Paulo aqui tinha ido lá para, por exemplo... 1,25, vai. 1,25, vai. 1,25. Tá? O que a gente tem que fazer? Aqui tem até uma aula aqui do Clubão Responde que ela te explica como que a gente faz esse cálculo. Então, vou fazer aqui bem rápido. Quem quiser entender melhor, a gente vai deixar na descrição aí. Quem quiser entender melhor esse cálculo. Tá? Ou aqui no card também a gente pode deixar para a galera dar uma olhada. Boa. Mas rapidinho, esse cálculo aqui é o seguinte. A gente pega a odd de entrada, que é 1,96, divide pela odd de saída, que é 1,25, e multiplica pelo valor da nossa stake, que no caso aqui seria os R$3.000, tá? Eu tenho que sair aqui com 4.704. 4.704. Para me fazer um add, ou seja, para me fazer um cash out nessa posição que eu tinha pego aqui. Tá vendo? Eu ficaria com um lucro garantido aqui dos 1.704. Nesse caso aqui, o meu lucro
ele está dentro da faixa de isenção. Está abaixo da isenção, não precisaria pagar o imposto. Eu não precisaria pagar, tá? Agora, vamos pegar um outro caso aqui, rapidão. Vamos pegar o caso aqui que se eu tivesse feito o back São Paulo, sei lá, com um stake, o cara é high stake aqui, com R$6.000. E aí eu vou fazer a mesma saída, tá? Na odd de 1,25. Então, vamos fazer aqui 1,96 dividido por 1,25 vezes a minha stake, 6 mil. Eu teria que sair dessa posição com 9.408. É isso mesmo? Isso, 9.408. E eu teria um retorno potencial aqui. Um retorno potencial não. Eu teria feito um cash out aqui com R$3.408, tá? Seria o meu ganho já garantido aqui. Ou seja, eu fiz um back São Paulo fez o gol, fui lá e fechei minha posição no Lei São Paulo. E aí, se a gente for pegar no cálculo simples, né, Tiagão? Eu teria que pegar esses 3.408 e diminuir pela faixa de isenção, claro, que é 2.112, tá? 2.112. Eu teria que pagar imposto em cima de 1.296. Claro. Então, isso aqui vezes 30%. 388,80. Tá. Aqui esse cálculo é simples. Beleza. Seria assim mesmo? Não sei, cara. Por quê? Porque lá no texto da regulamentação fala que é por aposta, né, Tiagão? Só que aqui, para mim fazer essa entrada e saída, eu fiz duas apostas. Eu fiz um back São Paulo e fiz um Lei São Paulo. É assim que a gente faz um cash out. Isso não cobre no texto. Então tem essa dúvida também sobre a Betfair. Como que vai ficar os mercados de exchange? Já que a gente abre e fecha a posição. Mais técnica, né? Mais técnica. Exatamente. Então, galera, é isso. A parte dos impostos ali. O cálculo, você que estava na dúvida, né? O Juliano que trouxe essa dúvida para a gente, vai ficar inviável ou não? Depende do valor de stake que você for utilizar, dos métodos que você for trabalhar, né, Tiagão? Tudo isso vai depender, mas aquilo que a gente já trouxe aqui mesmo. Vamos ver se vai ser esse texto mesmo que vai ser aprovado, né, Tiagão? Esse foi um exemplo que a gente quis trazer aqui mais prático. Inclusive, a gente pegou essa ideia lá do Rodrigo Louco. Então, sigam o Rodrigo Louco também no Instagram. Podem buscar lá no Instagram, Rodrigo Louco, vocês vão encontrar o Instagram dele. Ele está bem envolvido com essa questão da tributação, envolvido com essa questão da regulamentação nas apostas esportivas. Então, é um cara que sempre está trazendo as últimas novidades. E isso é uma simulação, cara. A gente não sabe como é que vai ser o texto final, como é que vai ser a lei final, como é que realmente vai ser a regulamentação. Então, a gente vai ter que ir acompanhando. Não é algo que a gente precisa se preocupar, cara. Não precisa ficar preocupado com isso, na verdade. Continua fazendo suas apostas, continua fazendo os seus trades. E quando realmente sair a regulamentação, é isso, é esse o texto, essa é a lei, está aprovada, aí sim a gente começa realmente a estudar mais e ver quais vão ser as alternativas e qual que vai ser na prática o imposto que a gente vai pagar, né, Vini? Exatamente. Não vamos sofrer por antecipação, não, porque essa parte de regulamentação a gente fala, desde muitos anos atrás tem um vídeo do Robertão, do Murilo e do Betão, do clube, lá nas antigas, falando sobre regulamentação. 10 anos nada atrás. Mudou. Tá para sair agora? Tá, mas eu não sei quando vai ser esse que tá para sair mesmo. Então vamos ver quanto tempo demora. Quando vier, aí a gente preocupa mais aí as possibilidades que a gente vai ter. E isso, tem um boteco bem legal também que o Vini fez com o Ricardo Full Trader, que eles falam também sobre a regulamentação. Dê uma olhada nesse boteco, que vai deixar aqui no card, também na descrição, o link do boteco com o Ricardo Full Trader. Verdade, o Ricardo Full Trader, ele foi até lá no Senado conversar com o senador, gravou podcast sobre isso, enfim, assiste o Boteco que você vai se inteirar ainda mais do assunto, se você já tá ficando de cabelo branco aí. Eu já vou estar sem cabelo aqui, igual eu, sem cabelo já. É isso, galera. Tiagão, obrigado por mais uma participação, tamo junto e valeu por ajudar aqui a esclarecer a dúvida da rapaziada. Valeu, galera. Foi bem legal fazer o Clubão Responde. Se curtiram, cara, gostaram dos exemplos, ficou fácil de entender, deixem um like, o like de vocês ajuda demais. E deixem novas perguntas, novas dúvidas aqui nos comentários que a gente vai estar respondendo vocês nos próximos episódios aqui do Clubão Responde. É isso. Valeu, galera. Tamo junto. Até o próximo programa.